Artur Cabral é o substituto de Gonçalo Ramos do Benfica. Vamos olhar um pouco para esta transferência. Vamos olhar um pouco também para Gonçalo Ramos e para o jogador que Gonçalo Ramos é. Um avançado do centro excelente, marcou muitos golos na época passada pelo Benfica na Liga dos Campeões e na Liga Nacional. Teve uma fase de apagão mais perto do fim natural, numa altura de maior ansiedade e maior pressão, quando o Benfica lutava com o Futebol Clube do Porto pelo título. E teve um contributo interessante, pelo menos isso, se calhar até é uma adjetivação um bocadinho redutora, com os 3 gols marcados à Suíça no Campeonato do Mundo pela Seleção Nacional. Este contexto provavelmente fez com que o Benfica entendesse que este era o momento ideal para vender o jogador, porque havia aqui, talvez, colocando-nos um pouco no papel de dirigentes do Benfica, haveria aqui provavelmente algum risco de que este cenário não se voltasse a repetir, esta conjugação de Mundial, de Liga dos Campeões e de Liga que elevaram de facto o valor de mercado de Gonçalo Ramos. E nesse sentido, o Benfica achou por bem estipular o valor de 80 milhões de euros, aqui dividido por 65 mais 15, com 15 milhões de bónus, para poder vender o jogador. Gonçalo Ramos, enquanto avançado, centro excelente, como disse há pouco, tem para mim algumas lacunas que eu acho relevantes e que também poderiam, se calhar, entraram na equação quando o Benfica abordou a situação da possível venda do jogador. Gonçalo Ramos tem algumas dificuldades na explosão, ou seja, a explosão é um pouco curta, os 2 primeiros passos que dá não tiram, ou se calhar não conseguem embalar o suficiente com esses 2 primeiros passos para ganhar vantagem quando se tenta isolar para a baliza, tem essas dificuldades. Não faz muitos movimentos, faz alguns movimentos, mas não faz muitos movimentos de ruptura, ou seja, o seu movimento sem bola é se calhar raro e deveria ser mais trabalhado por parte dos treinadores e por parte do próprio jogador, ou seja, devia ser algo que ele estivesse constantemente a acrescentar à equipa, embora o desgaste que vem do seu comportamento no processo defensivo lhe retire alguma frescura para depois estar em constantes correrias nas costas da linha defensiva. Ou seja, há aqui sempre algo a pôr na balança e que faz com que ganhando de um lado se perca no outro. Depois, parece-me que o primeiro toque de Gonçalo Ramos, o jogo de apoio frontal com os médios que sobem, tudo isso o avançado português revela algumas dificuldades e, tendo em conta que o valor era bastante alto, eu calculo que o Benfica tenha a certa altura ponderado que conseguiria ir ao mercado contratar um jogador que fosse tão bom ou melhor que Gonçalo Ramos por um valor bem abaixo. É aqui que surge Artur Cabral, surgiram alguns nomes nas últimas semanas, o caso de Lucas Beltrán, que até parece ir para a Fiorentina, de onde vem este Artur Cabral. Falou-se de Santiago Jiménez do Feyenoord, de Pedro do Flamengo, de Ângelos Pavlidis do AZ Alkmaar, portanto, nomes que foram falados e de repente o Benfica vira-se, se calhar não de repente, mas a fugir um pouco aqui também às fontes dos jornalistas, acabou por surgir este nome de Artur Cabral, que me parece um jogador que poderá ter um impacto bastante assinalável no futebol do Benfica. Avanço já com, com aquilo que me parece ser um dos maiores contras, é a sua participação no momento defensivo. Acho que para um jogador tão atlético, tão agressivo quanto ele é, muitas vezes fica um bocadinho perdido em campo e isso obviamente poderá ser trabalhado por Roger Schmidt, porque ele tem condições físicas naturais para que possa estar em permanente participação no momento ofensivo e no momento defensivo. Obviamente que o que se ganha, mais uma vez, em relação à comparação com o Gonçalo Ramos, o que se ganha num lado perde-se no outro, mas há aqui uma possibilidade real de inclusão de Artur Cabral no processo defensivo de uma forma mais efetiva do que participava no Basileia, por exemplo, embora em Itália o avançado é sempre mais obrigado a participar nesses momentos. Um, e esse parece-me a grande dúvida sobre este jogador, que tem muitos prós, e muitos prós até sobre o Gonçalo Ramos. Ou seja, é um jogador que tem uma capacidade de arranque acima da média, consegue com 2, 3 passos acelerar e ganhar vantagem sobre o seu marcador direto. Tem uma técnica também bastante assinalável, um primeiro toque bastante bom, capaz de receber orientado para finalizar. É um jogador que combina muito bem com os médios, um jogador que faz muitas tabelas, procura muitas vezes o espaço nas costas dos adversários, está em constante movimentação. Portanto, tudo aquilo que falámos que faltava a Gonçalo Ramos pode ser recuperado
aqui por um jogador que vem por bem menos do que o valor pago pelo PSG. Ou seja, há aqui claramente um acréscimo de qualidade. Obviamente que os jogadores vêm e têm que se adaptar ao contexto, e muitos jogadores não se adaptam ao contexto. Aqui a questão, não sobre o Gonçalo Ramos, mas sobre o Lucas Beltrán, um, sobretudo Lucas Beltrán, tem a ver com o facto do jovem que tem um trabalho defensivo acima da média, não tem tanto golo, ou não aparenta ter tanto golo ainda como o Arthur Cabral, e também não passou ainda por uma experiência europeia. E Arthur Cabral já está na Europa há muitos anos e tem se adaptado com relativa facilidade a vários ambientes, seja o ambiente da Liga Suíça ou o ambiente mais exigente da Liga Italiana, onde é sempre muito difícil para um avançado marcar gols, sobretudo para equipas do meio da tabela, como é o caso da Fiorentina. Portanto, houve aqui claramente uma decisão pela experiência europeia, pela capacidade goleadora, se calhar perdendo aqui um bocadinho também da sua inserção no processo defensivo, mas penso que este jogador, com tudo o que tem, com toda a destreza física que tem, o impacto que tem, poderá dar aqui ao Benfica uma capacidade até mesmo de transição que não tinha com Gonçalo Ramos. Ou seja, estava muito assente em Rafa, por exemplo, com este jogador que é muito determinado, muito possante, com uma capacidade de aceleração, como eu disse há pouco, bem forte. Conseguirá só por ele transportar a bola para muito mais perto da baliza e depois aí definir, seja com uma assistência ou com um remate. Portanto, é um jogador muito interessante para o mercado português, para o Benfica. Chega um pouco tarde em relação à Supertaça e o Benfica muito provavelmente vai ter que viver com o Musa na frente, mas Musa também já deu alguns sinais de que em alguns momentos continuará a ser útil, ou seja na substituição de Gonçalo Ramos no imediato, seja na entrada a partir do banco, quando as defesas estão mais desgastadas, e aquela vontade que ele acrescenta ao jogo tem algum impacto.